Uma história em muitos séculos, capítulo 4, a mudança. No Rio, eu não tinha muito o que carregar de mudança. Apenas umas poucas mudas de roupa e uns acessórios médicos para a consulta. Mas como tinha pretensão de clinicar, teria que comprar instrumentos para fazer remédios e outras coisas. Além de resolver a papelada e levantar dinheiro para fazer negócios com as terras em torno da chácara. A mudança de ares e espaço seria grande. Eu saía da cidade do Rio de Janeiro, que era um porto muito movimentado, e me estabeleceria em uma chácara na praia chamada de Longa. A praia ficava numa pequena baía que dava frente para Angra dos Reis. Tinha um vasto terreno plano entre o mar e a montanha, e as águas eram calmas, fazendo um desenho meia-lua. A areia não era clara, mas muito fina e meio avermelhada, com partes negras. O mar era esverdeado, como uma baía propícia para se aportar. No canto esquerdo, de frente para o mar, havia uma trilha que levava a uma lagoa, que tinha águas claras e rasas. Logo depois, chegava a praia de Araçatiba, essa completamente diferente, com terra grossa e um mar deliciosamente claro, onde se enxergava ao fundo ao se banhar. No canto direito da Longa tinha um riacho que desaguava no mar. A natureza exuberante encantava a todos nós imigrantes, que era agora o que eu tinha me tornado. A vegetação Mata Atlântica, semelhante à da Serra do Mar, conservou-se apenas nas montanhas, devido à topografia íngreme dos topos, que fez com que, nos séculos que se seguiram, o machado dos navegantes destruísse a flora da periferia, impedindo assim que o homem as destruísse por completo. Registros históricos descrevem as florestas da Ilha Grande como as mais bonitas do início da colonização, pois estas chegavam até a beira do mar. Haviam troncos de árvores de descomunal tamanho. Laranjeiras e limoeiros nasciam e cresciam por dádiva da natureza. As matas eram muito densas, dificultando a caça, e naquela época eram habitadas em grande população por jacarés, lagartos, macacos. Ainda existem vários bandos: ouriços, pacas, jaguatiricas, gambás, ratos e cobras de araraca. Depois de um mês no Rio, resolvidas todas as coisas, peguei um barco e fui. Na ilha, fui recebido pelo Patrício, que também foi quem me apresentou aos locais, dizendo quem eu era e a minha profissão: Dr. Henrique McCormick, médico. Comecei a clinicar atendendo gente de todo lado, marinheiros que chegavam nos navios que deixavam ali seus doentes antes de aportar no Rio de Janeiro, escravos que eram açoitados, a população da Longa, da freguesia de Santana e de toda a Ilha Grande, que chegava em busca de socorro. Até mesmo o povo de Angra ia lá se consultar comigo. Eu fazia muitos partos quando as parteiras tinham alguma complicação. A Ilha Grande era dividida por paragens e agrupada em distritos que formavam freguesia de Santana da Ilha Grande. Cada uma das freguesias do município de Angra dos Reis possuía um juiz de paz. Eles tinham responsabilidade de lançar os assentos dos nascimentos, casamentos e óbitos que ocorriam nas suas freguesias e enviá-los ao cartório de registros civis de Angra dos Reis. A freguesia de Santana da Ilha Grande, os óbitos registrados pelo juiz de paz foram lançados enunciando a paragem dos falecidos. Certa ocasião, era 1825, chegou uma ordem para remarcarem um terreno, a fim de construírem ali um hospital. Imediatamente reclamei às autoridades, porque o lugar que queriam construir era propriedade privada. Usei como base de minha reclamação a recém-aprovada Constituição do Império. O reclame saiu no jornal e, diante do apelo, a obra foi suspensa e nada mais aconteceu. Eu atendia muitas pessoas e em pouco tempo fui conseguindo juntar dinheiro para adquirir um espaço maior e plantar café, pois a cultura estava em alta na região e eu ganharia bastante dinheiro. Foi na Longa que conheci minha mulher, na pequena chácara onde eu atendia meus pacientes. Ela era do local, da família Travassos, descendentes de portugueses. Sua família era a mais numerosa junto de outras da região. Não demorou muito e em 1834 eu já estava casado e meu filho já tinha nascido, quando eu comprei com escritura lavrada 100 braças de terra de José Antônio Travassos. Era ele da família de minha mulher.
Naquela ilha, no meio do Atlântico, casei com Francisca Joaquina Travassos, que assimilou meu nome McCormick. Tivemos um filho que dei o nome de meu pai, junto com o meu, Thomas Henrique McCormick. Tivemos também uma filha, que dei o nome de minha mãe, Nani, mas a menina que nasceu doente não sobreviveu. Nossa vida seguia com muitos afazeres. Além de atender aos pacientes, tornei-me fazendeiro. Fui comprando outras braças de terra, escravos e também fui plantando café. Construí uma casa maior com uma grande varanda onde eu me sentava no fim da tarde para apreciar o mar junto com Francisca. Muitas vezes víamos navios cruzarem fora de nossa baía e eu sabia que eram navios que colocavam em risco nossa produção e segurança. Além, é claro, dos navios negreiros do comendador Breves, que insistia em contrabandear negros sem passar pelo porto do Rio de Janeiro. Nessa época, além do café que enchia nossas fazendas, o grande negócio, principalmente dos fazendeiros do Vale do Paraíba, era o tráfico negreiro. A família Breves tinha também terras na Ilha Grande, além de Angra dos Reis, Bracuí, Mangaratiba e muito mais. Na Ilha da Marambaia era onde ele aportava com os navios e ali deixava os negros para que se recuperarem da viagem. Em 1803, a Ilha Grande foi elevada à paróquia, refletindo o desenvolvimento conquistado pela região de Angra dos Reis. Esse crescimento do sul fluminense, no transcorrer do primeiro quartel do século XIX, foi impressionante. No ano de 1806, o capitão-mor José Soares Lousada declarou haver na vila de Resende 818 escravos e na freguesia de São João Marcos 729 cativos. 21 anos depois, em 1827, após o censo realizado por Lousada, foram listados na freguesia de São João do Príncipe mais de 6.000 escravos, que pertenciam somente às escravarias dos fazendeiros em litígio, de limites com a Real Fazenda de Santa Cruz. Ainda havia também, pela região, o perigo dos piratas. Foi então que, em 1827, que junto com outros fazendeiros, resolvemos investir para comprar um barco que fizesse a guarda da região até Mangaratiba. Demos grande quantia em dinheiro para esse fim. Nesse mesmo ano, a ilha foi atacada pelos piratas argentinos. Foram 3 ataques de corsários argentinos autorizados pelo governo argentino. Um contra a fazenda de Dos Rios, outro ocorreu na Ponta de Castelhanos e o último deu-se na Enseada das Palmas. Os 3 ataques foram rebatidos por nós fazendeiros e forças militares postadas na ilha. Tivemos batalhas e depois eu tive que tratar dos feridos em combate. No último ataque, os argentinos perderam um navio que foi incendiado pelas forças brasileiras. Na fazenda, quem fazia o trabalho pesado eram os escravos. Comprei vários, como era comum na época. Eles plantavam, colhiam e cuidavam da fazenda. Eu dava ordens. As mulheres ajudavam na casa e Francisca me ajudava na clínica e também cuidava da fazenda quando eu viajava. Vez por outra, eu ia ao porto do Rio de Janeiro para comprar remédios e outras coisas que não haviam por ali. Aproveitava para flanar pela cidade, ver novas invenções e conversar com os patrícios. Certas vezes levava Thomas comigo, outras era Francisca quem ia. Thomas nascera em 19 de abril de 1831. Crescia brincando e também observando o trabalho com a medicina. Junto com ele, seu primo mais novo, Joaquim Carlos Travassos, que desde muito novo acompanhava Thomas para todo lado. Joaquim era mais novo, nascido em 1839, mas Thomas era como seu irmão, uma linda amizade. Thomas estudava em casa, ajudado por mim e Francisca, e depois foi para o Colégio Frise, do inglês John Henry Frise, em Nova Friburgo. Era um menino aplicado nos estudos. Fez exames nos anos de 1843, 1844, 1845 e 1846, sendo em todos aprovado com muito êxito. Em 1846, atingiu o primeiro lugar entre todos os concorrentes, com notícia que saiu no Jornal do Comércio. Para chegar ao colégio, nós íamos da Ilha Grande rumo ao Rio de Janeiro.
Lá os alunos tomavam na prainha a barca que atravessava a baía, conduzindo-os até a Vila Nova. Daí tomavam carros até a estação da Estrada de Ferro, seguindo pela via férrea até a raiz da serra do Morro Queimado. Neste ponto, deveria galgar a cavalo serra acima até chegar a Friburgo. Ainda não havia o trem entre Cachoeiras e Friburgo, cujo trecho só seria inaugurado em 18 de dezembro de 1873. No mês de novembro, época das férias, quando os alunos regressavam aos seus lares, faziam a viagem de retorno em companhia do coronel Galiano, que pessoalmente acompanhava seus discípulos para a corte, a fim de prestar exames na instrução pública e entregá-los aos seus pais. O último exame de Thomas foi em dezembro de 1846. Terminados os mesmos, tínhamos decidido que ele iria para a Inglaterra estudar medicina. Os preparativos foram longos. Eu ia com ele para apresentá-lo à família e aos seus tutores no college. Depois disso, faria um giro pela Europa e voltaria. Francisca ficaria na ilha e cuidaria de tudo. Em casa, ela estava sempre com Carlota, que não era mais escrava, mas sua amiga e confidente. Tudo estava arrumado. Fazíamos as malas para partirmos em janeiro. Thomas estava ansioso. Aproveitávamos o tempo que sobrava para conversar em inglês sobre todas as coisas e ele se sentir mais confortável com a língua quando chegasse à Inglaterra. Embora na Irlanda falássemos o gaélico. Joaquim, seu primo, não o largava um só instante e dizia que também um dia iria para a Inglaterra estudar medicina.